Olá, sejam bem-vindos, muito bem-vindos à nossa videoaula da semana. A videoaula de hoje é o capítulo 4, que tem como título Clareza na Visão, em que vai realçar o modo e o motivo pelo qual foi criado os pequenos grupos, onde a visão não fica periférica, mas abrangente no que se constitui na universalidade sacerdotal, para todos os crentes. Isso quer dizer que o Evangelho, a missão de multiplicação, é grande comissão, não é limitada somente na figura do pastor central, e sim se estende para nós esse chamado que todos somos contribuintes no reino. A lição já começa falando em seu subtítulo: tenha clareza na visão. Busca nos fazer entender que a resposta, a responsabilidade de conquistar a cidade começa por nós, dentro da casa, onde atua o Gessel. Sim, o capítulo está fenomenal. Estudem ela, vão lendo. Há uma frase que diz: para conquistar uma cidade inteira, conquiste primeiro o lar, o de que você reside, faz parte, do objeto do Gessel no lar é justamente estender a igreja, mobilizando pessoas como eu e você a alcançar multidões, assim como no livro de Atos dos Apóstolos, onde eles iam de casa em casa e eram acrescentadas almas, e comissionando e discipulando, a igreja se tornava cada vez mais forte. Exato. O primeiro tópico, relata sobre 4 bases da visão, bem claro do que o Gessel tem que promover em nós. São elas: 1. O sacerdócio universal de todos os crentes. Como falei agorinha há pouco, é onde os crentes podem servir ao Senhor, Todos podem servir, todos têm um trabalhinho a fazer para o reino, Tem um serviço diante de Deus. O segundo tópico vai relatar, já nos informa sobre a grande comissão em ir evangelizar, que o dever de todos os crentes, batizar e fazer discípulos. Exato. O Gessel já entra nesta visão da grande comissão, onde todos podem trabalhar para o Senhor Jesus. Já o terceiro tópico já fala de casa, aonde está estabelecida um Gessel como extensão da igreja. Em Os Apóstolos ensina a pregação nas casas e no templo, falando sobre Jesus na missão evangelística. Sim, o quarto tópico já traça essa desenvoltura, dessa sequência empregada, a visão dessa missão, que é a visão de multidões. Exato. Essa grande meta de ampliação salvífica, dessa massa de vidas se estragando em Jesus, é o crescimento esporádico da igreja. O Gessel é a oportunidade de sonhar grande, de resgatar vidas. O Gessel no lar proporciona um veículo evangelizador que deu certo no passado e continua dando certo hoje, Então a gente vê que o modelo Gessel é uma ampliação da extensão da igreja dentro de um lar, Então o livro já mescla, o primeiro título, o primeiro subtótulo, ponto 1, intitulando o sacerdócio universal de todos os crentes, onde traz o relato do surgimento, emocionante universal, que foi da própria reforma protestante no século XVI, em que em todos aqueles que se entregaram a Jesus podem servir ao Senhor. Todos têm um papel fundamental nesse corpo, e que não existe critérios para se levantar, para líder, e não existe servos especiais. Ninguém é acima de ninguém, todos são iguais. A visão do Gessel está fundamentada justamente de que todos podem servir ao Senhor, servir esse Deus fantástico, maravilhoso. Sim, fala também sobre a formação do núcleo do Gessel, que é composta no mínimo por 15 pessoas, que por isso é chamado de pequenos grupos. Assim como no passado, pequenos grupos formados por John Wesley, Martim Lutero, pelos Morávios e etc., que tinham como base pessoas leigas, mas que tinham um espírito evangelizador, que a igreja alcançou novos patamares. No projeto Gessel, acreditamos que também em pessoas menos experientes, investimos nela no encorajamento,
Sim, a fazer o ID, né, basta ter um coração voltado para a salvação de almas. A visão do Gessel é resgatar, né, essa herança, né, wesleyana, né, de acreditar nas pessoas comuns, né, permitindo que ela frutifique. Então, nosso papel é observar essas pessoas, tirá-la do anonimato e trazer ela em evidência, né, fazendo com que ela, né, venha se desenvolver e passa a também a multiplicar. O subtópico, né, 1.2 vem dizendo que vem como aquele subtítulo, a grande comissão, que é a visão da missão e no discipulado. Esses dois módulos no Gessel há mais volume de pessoas formais reunidas do que no templo em si. Daí parte um desafio para os líderes do Gessel, fazendo-nos largar e descer do púlpito e largar o microfone para andar lado a lado com as pessoas daí que vão receber o evangelismo no Gessel, mais relacional o que com discursos. Sim, né? O Gessel é mais relacional do que com discursos. A elevação do Gessel não é uma classe de EBD, frisa bem isso, de uma reunião social, e sim um relacionamento saudável, onde vida gera outra vida. Então, uma vida gera outra vida, nós geramos vida. O subtópico 1.3 nos diz sobre as casas como extensão da igreja, onde resgata o valor das casas, pois foi assim que diante de tantas pessoas perseguidas, diante de tantas perseguições e mortes feitas pelo Império Romano, as casas foram primordiais para o avanço e a divulgação do reino de Deus e para a implantação, né, da ideia de igreja nos lares, né? As epístolas paulinas, endereçadas às regiões onde se encontravam as igrejas, né, que na verdade eram as casas, né, podem reparar que quando se diz nas cartas, carta à igreja que está em Corinto, isso quer dizer o seguinte: a igreja que está reunida na casa em Corinto. Portanto, para deixar bem claro para vocês, o modelo dos 12 deu certo porque a epígrafe igreja é uma casa com pequenos grupos reunidos. Sim. Daí compreendemos que a evangelização pelas casas é uma ferramenta poderosa para alcançar almas através do relacionamento. E bem dizendo, a casa, ela te torna íntimo, né? Afetividade e intimidade se comunicam muito bem. Tudo começa e termina nas casas. O 1.4 mostra visão de multidões. Líder, você tem que ter essa visão de multidão, né? Em nós, essa visão de multidões em nós faz desejar, respirar, almejar uma grande colheita de almas. E implica fomentar no líder do Gessel a visão de multidões, a querer ganhar muitas almas, sempre. O autor fala que não somos numerofóbicos, né, com medo de multidões, e muito menos trabalhamos com numerolatria. Não idolatramos os números, apenas sonhamos um crescimento a mais, né, crescer bastante. Entre aspas, né, em negrito aí na revista vai estar escrito assim: entendendo que não é pecado desejar ter uma grande igreja, e nem é errado desejar ter novos templos tomados por multidões, né? O desejo de alcançar multidões foi plantado no coração dos líderes, né? O capítulo 2, né, tem o título Tenha Clareza na Missão. Sim, no próprio capítulo 4 aí diz no tópico 2, né, tenha clareza na missão. Diz que a missão do cristão não é simples e que marca dois traços distintos: a grande missão universal e o ministério específico ou dom, né? O capítulo busca nos fazer entender o motivo pelo qual fomos chamados e comissionados nas casas. Não só falar de crescimento, mas de maturidade espiritual. Sim, precisamos crescer, mas que esse crescimento nos traga maturidade no caráter de Cristo. Missão e comissão. O capítulo se subdivide em 3 fases. 2.1. Amar a Deus por meio dos cultos, porque isso é onde nos empenhamos para dar o nosso melhor no culto. Adoração,
fé, amor, serviço. E lembrando que o culto, ele tem 3 princípios importantes. Ela é amnética, em que você conecta-se com o Senhor, se envolve na relação do seu poder, na sua glória, né? E também ela é epiclética, sim, em que nós mergulhamos na manifestação da presença, aonde passamos a invocá-lo, a desejá-lo mais. E ortodoxa, em que passamos a não só experimentar, e sim viver conforme sua palavra, em obediência constante. E que as comunicações via oração, louvores, venham conectar pessoas ao grande grupo. O 2.2 já faz uma alusão de que amar o próximo por meio do GESEL, né? No modo em que as pessoas são mais importantes do que o sistema organizacional, né, e denominacional. É importante frisar que o relacionamento entre todos que estarão no GESEL contribui para o crescimento do reino e automaticamente para a multiplicação do GESEL. O amor ao próximo é justamente o foco central do GESEL, né? Aquilo que a igreja templo maior, né, não consegue fazer por qualquer totalidade de pessoas, já o GESEL conseguimos contemplar maior número de gente, né, mesmo trabalhando em pequenos grupos. Sim, nós temos um maior alcance, né, de poder operacionar essas pessoas que estarão no GESEL. O 2.3 vai finalizar a lição do capítulo 4 com o seguinte subtópico, né? Fazer discípulos por meio da EFL, sim, da Escola de Formação de Líderes, né? Esse que vocês estão fazendo. Essa delegação de evangelizar, fazer discípulos e amar o próximo, não é somente a responsabilidade do GESEL, mas de toda a igreja, como já expliquei antes, né? Lá no GESEL é uma forma de fazer evangelismo por meio das casas. E com isso vemos nesse projeto um avanço de crescimento no evangelismo e no ganho de almas. A implantação da EFL na igreja é estabelecida um processo de formação de líder contínuo, sim. Precisamos estar sempre formando novos líderes, né, equipando com a visão de crescimento e de ganhar alma. É onde o líder não só ensina, mas também é ensinável. Sim, o líder ele não só ensina, mas também ele aprende, né? Ele está sempre aberto a novas conexões e aprendizado, buscando recursos para o seu discipulado. Bom, espero que tenham gostado dessa nossa videoaula de hoje. E lembre-se, GESEL, até a última casa.